aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcelo Escudeiro do canal Estrada do Nerd. E hoje nós vamos falar de Star Trek, Jornada nas Estrelas. Só que vou mostrar de uma forma diferente o Star Trek. Eu vou mostrar na forma cronológica. Desta forma envolve as séries, as animações e os filmes do cinema. Star Trek tem sido uma das principais franquias de ficção científica do mundo há mais de 50 anos. No entanto, a extensa linha do tempo pode ser bem intimidante para novos espectadores. Portanto, hoje eu apresento um guia definitivo para você conseguir assistir a franquia na ordem cronológica. Ao longo do seu meio século de existência, Star Trek raramente contou suas histórias em uma linha cronológica direta. Assim, há viagens no tempo, realidades alternativas e saltos maciços para um futuro são comuns, seja na era do Kirk e Spock ou de Picard e Data. Portanto, neste vídeo eu vou contar então de forma cronológica sobre os filmes, séries e animações de Star Trek. Star Trek Enterprise acontece entre os anos 2151 e o ano 2161. Após o avanço da velocidade de dobra de Zefram Cochrane e da confabulação com os primeiros visitantes alienígenas da Terra, os Vulcanos, a humanidade deu passos lentos para se reconstruir após as consequências da Terceira Guerra Mundial. Mesmo assim, os humanos se tornaram dignos de ser parte de uma comunidade galáctica maior. Star Trek Enterprise narrou as aventuras do capitão Jonathan Archer e da sua tripulação, a Enterprise NX-01, a primeira nave humana capaz de chegar até dobra 5. Um parênteses apenas para a gente explicar a velocidade de dobra para quem não conhece. No universo ficcional de Star Trek, a dobra espacial é uma forma de propulsão mais rápida que a luz e funciona contraindo o espaço à sua frente da nave e expandindo o espaço atrás da nave. Geralmente, ela é representada como sendo capaz de impulsionar a espaçonave e outros objetos a muitos múltiplos de velocidade da luz, ao mesmo tempo que evita os problemas associados à dilatação do tempo. Então, para executar a dobra espacial, um propulsor de dobra criaria uma espécie de funil estreito na sua frente e largo nas suas costas, e logo depois dilataria sua frente, comprimindo suas costas, pelo qual passaria a espaçonave em volta de uma bolha de dobra. Quando a nave adentrasse na dobra espacial, ela seria automaticamente impulsionada pela dobra espacial e inicia a travessia para o local do destino em velocidades acima da luz. Em Star Trek, as naves da Federação podem chegar desde a dobra 1 até a dobra 9.9. Continuando agora falando sobre a série Star Trek Enterprise, a série tratou das dores do crescimento da humanidade com os aliados ostensivos como os Vulcanos e os Andorianos, bem como a introdução da espécie clássica, os Klingons. Além disso, a série terminou com um fim bizarro e duramente criticado pelos fãs. Mas na série, nós vimos Archer e sua tripulação ver a criação da Federação dos Planetas Unidos em 2161. Star Trek Discovery. A temporada 1 e 2 se passou nos anos 2256 a 2258. A série começa com um encontro desastroso com a Frota Estelar e o Império Klingon. Isso leva a uma longa e sangrenta guerra que quase custou a alma da Federação. Centrado na comandante Michael Burnham, Discovery lida com o preço alto da guerra, bem como os temas de redenção e empatia. A primeira temporada tratou quase exclusivamente com a guerra dos Klingons, enquanto a segunda temporada teve uma abordagem mais ponderada, parcialmente emprestando o antigo e futuro capitão da Enterprise, o Christopher Pike. Quando confrontados com uma inteligência artificial homicida chamada de Control, a tripulação da Discovery percebeu que a única maneira de salvar toda a vida orgânica do universo seria fazer um grande salto para o futuro. Falarei sobre essa viagem para o futuro mais pra frente. Star Trek Strange New Worlds, ano 2259 a 2265.
O enredo de Star Trek Strange New Worlds se passa na era antes de James T. Kirk se tornar capitão da Enterprise. Assim, acompanhamos seu mentor e antecessor, Christopher Pike. Na linha do tempo, a série acontecerá após os eventos de Star Trek Discovery. No que diz respeito a uma data estelar, Strange New Worlds deve ocorrer em algum lugar entre 2259 e 2265. A série conta a história do capitão Christopher Pike no comando da USS Enterprise. A série segue o capitão Pike, Spock e o Number One, anos antes do capitão Kirk embarcar na Enterprise. Enquanto isso, eles exploram novos mundos ao redor da galáxia. Star Trek série clássica se passa entre os anos 2265 e 2269. A Enterprise chegou em 2245 sob o comando do capitão Robert April, antes de Pike assumir o comando em volta de 2254, que é o ano do episódio piloto inicial que foi rejeitado, que é o The Cage. Could be these meteoroids. No, it's something else. There's still something out there. Um novo piloto, agora com o icônico Capitão Kirk, William Shatner, teve um pouco mais de ação. Ocorreu em 2265, enquanto a primeira temporada de Star Trek, a série clássica, se passou em grande parte em 2266. A série levaria alguns desvios de viagem no tempo, incluindo o clássico City on the Edge of Forever, que viu Kirk e Spock enfrentando uma escolha impossível quando se viram em volta da década de 30. Esta série definiria Star Trek por décadas, uma série com cores vibrantes, brilhantes e uma tripulação multicultural da frota estelar. Star Trek série animada aconteceu entre os anos 2269 e 2270. Enquanto a série clássica foi cancelada sem cerimônia após 3 temporadas, a série se tornaria um fenômeno em distribuição. A primeira dica que Star Trek ia sobreviver ao seu começo um tanto humilde foi Star Trek, um desenho vencedor do Emmy, que visava uma vibração familiar sem sacrificar o que fez a série anterior funcionar. Tem sido debatido há alguns anos que a série animada não faz parte do cânone do Star Trek. Já o criador da franquia, Gene Roddenberry, tendia a vacilar sobre o assunto. Mas hoje o atual chefe de Star Trek, o Alex Kurtzman, diz que é, tanto que ele faz algumas referências da série animada na série Star Trek Picard. Star Trek O Filme, 2273. Após alguns anos como chefe do comando da Frota Estelar, o almirante James T. Kirk retorna às rédeas da recém-formada USS Enterprise, para impedir que uma misteriosa nuvem ciente consuma todo o seu caminho, incluindo seu eventual destino final, o planeta Terra. Spock, agora estudando em Vulcano, para se livrar de todas suas emoções restantes, encontra-se em contato direto com a entidade alienígena. O primeiro filme da franquia é uma história longa e cerebral, com uma vibração significativamente mais fria do que a série original clássica, pegando muito das suas ideias do clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço. O filme teve uma reação razoável do público, mas coisas maiores estavam por vir nos anos seguintes. Star Trek 2, A Ira de Khan, ano 2285. Situado mais de uma década depois do primeiro filme de Star Trek, A Ira de Khan ainda é considerado o padrão ouro dos filmes de Star Trek. O almirante Kirk, agora muitos anos afastado da Enterprise, está enfrentando uma espécie de crise de meia-idade na Terra quando um inimigo do seu passado retorna. Isso mesmo, Khan, o super-homem que ameaçou a Enterprise no clássico episódio Space Seed. Ele está procurando vingança contra Kirk e planeja utilizar a tecnologia do projeto Gênesis para continuar seu destino de conquista. Depois de uma batalha de gato e rato no espaço, Kirk sai por cima, mas a um custo terrível. Assim, Spock sacrifica sua vida para salvar a Enterprise. Por fim, a morte do Spock definiria os próximos 2 filmes da franquia. I've done far worse than kill you.
Star Trek 3, A Procura de Spock, ano 2285. Situado imediatamente após os eventos do filme anterior, A Procura de Spock encontra Kirk e seus amigos roubando a Enterprise em um esforço para salvar o Katra do Spock, essencialmente sua alma, depois que o astuto Vulcano o transferiu para o Dr. McCoy pouco antes de sua morte. A tripulação acabaria salvando Spock, no entanto, com um grande preço. Kirk não apenas perderia seu filho adulto, o David, para um ataque Klingon, mas também perderia a Enterprise, destruída em um esforço para enganar esses mesmos Klingons. Star Trek 4, A Volta para Casa, 2286 e 1996. Enquanto a tripulação da falecida Enterprise se prepara para deixar Vulcano e retornar à Terra para responder pelos seus crimes, uma enorme nave alienígena aparece sobre a Terra, causando enormes perturbações climáticas na superfície do planeta. Em sua nova nave Klingon roubada, Kirk e Spock são capazes de determinar que a nave alienígena está tentando entrar em contato com as baleias Jubarte, que foram extintas no século 23. Eles decidem então voltar no tempo para recuperar um par de baleias Jubarte. Assim, a tripulação viaja de volta em 1986. Dessa forma, a equipe tem uma das suas aventuras mais alegres ao longo do caminho. Eles, eventualmente, são capazes de recuperar as baleias, retornando ao futuro e salvar a Terra. No caso do seu problema, todas as acusações contra a tripulação são retiradas, exceto uma, contra o almirante Kirk, cuja punição é o rebaixamento para Capitão Kirk. E sua fiel tripulação são designados para uma nova nave, a USS Enterprise NCC 1701A, e as suas aventuras continuam. Star Trek 5, A Última Fronteira, 2287. Menos de um ano fora da dock espacial, a nova Enterprise A se torna uma bagunça. No entanto, Kirk e sua equipe ainda vão para a ação quando um misterioso vulcano chamado Sibok faz um grupo de diplomatas como refém, exigindo a nave estelar em troca de sua libertação. Sibok seria revelado como meio-irmão de Spock, que rejeitou os ensinamentos da lógica vulcana para abraçar a emoção. Sibok foi capaz de comandar a Enterprise e levá-la a um planeta distante que ele chama de Shakari. Mas o deus Shakari prova ser um alienígena vilão tentando se libertar de uma antiga prisão. Sibok morre na batalha que se segue, mas a entidade alienígena é combatida por uma improvável assistência Klingon. Spock lamenta seu irmão, mas se conforta com a família que construiu para si na Enterprise. Star Trek 6, A Terra Desconhecida, 2293. Após um acidente de mineração cataclísmico, o Império Klingon se encontra em perigo geracional. A Federação aproveita a oportunidade para abrir negociações de paz com a raça guerreira. Assim, Spock oferece à tripulação da Enterprise, que em breve será aposentada, para uma missão final. Para honrar o Capitão Kirk, que ainda culpa os Klingons pela morte do seu filho, e ainda ele tem dificuldades em separar seus sentimentos pessoais de sua missão. Mas quando o Imperador Klingon é misteriosamente morto após se encontrar com a tripulação da Enterprise, Kirk e McCoy são acusados de assassinato. Spock descobre uma vasta conspiração dentro da frota estelar e do Império Klingon, incluindo seu sucessor escolhido a dedo, o Tenente Valeris, que tem a intenção de destruir qualquer chance de paz. Kirk acaba sendo capaz de colocar seu próprio preconceito e medo de lado. Assim, ele abre caminho para a paz com os Klingons e a Federação, onde eles vão desfrutar esta paz até o século 24. Star Trek A Nova Geração, 2364 a 2370. Ocorrendo um século após os eventos da série original Star Trek clássica, a nova geração faz um grande salto na franquia. Situado na novíssima Enterprise NCC 1701D da classe Galaxy, a nova geração seguiria as aventuras do capitão Jean-Luc Picard e sua tripulação. Produzida 2 décadas após a série clássica, a nova geração contou histórias mais sofisticadas. Os favoritos dos fãs, como Data e Worf, tornaram-se tão conhecidos como o Spock e McCoy. Star Trek, a nova geração, foi um sucesso maior e mais consistente do que a clássica. Dessa forma, solidificou Star Trek como uma franquia de primeira durante a maior parte da década de 90.
Star Trek Deep Space Nine, 2369 a 2375. Situado em uma estação espacial estacionária, Star Trek Deep Space Nine abriria novos caminhos para a franquia em mais de uma maneira. Ele apresentava Avery Brooks como comandante Benjamin Sisko, a primeira pessoa negra a liderar uma equipe de Star Trek, e um jovem pai questionando seu lugar na frota estelar enquanto assume uma nova missão. Ele acabaria sendo reverenciado como uma figura religiosa pelo povo de Bajor, uma sociedade profundamente espiritual que foi ocupada e escravizada pelos Cardassianos. Star Trek Deep Space Nine, na minha opinião, começa a ficar boa mesmo a partir da 4ª temporada, quando a Federação dos Planetas Unidos entra em guerra amarga com os Dominions. Embora um sucesso modesto em seu tempo, tornou-se uma parte fundamental para o universo do Star Trek. Star Trek Voyager, 2371 a 2378. Quando a novíssima nave USS Voyager, comandada pela capitã Kathryn Janeway, se vê jogada no quadrante Delta, décadas longe de sua casa, Star Trek Voyager de repente se tornou uma história de sobrevivência. Mais do que a maioria das séries da franquia, a tripulação da Voyager pensava em si mesma como uma família. Assim, eles passam anos longe da proteção da Federação, e eles encontram novos e velhos desafios no quadrante Delta. Inclusive, isso inclui a ameaça cibernética, os Borgs. Uma ex-drone Borg, Seven of Nine, se juntaria à série no meio do caminho. Assim, os seus relacionamentos com a Janeway e o holograma médico de emergência, suspeitamente sensível na nave, chamado simplesmente de Doutor, viria a definir a série nos seus últimos anos. Star Trek Generations, 2371 e 2293. Situado imediatamente após a temporada final de Star Trek A Nova Geração, este foi o primeiro filme da franquia a apresentar o elenco desse programa. O filme, na verdade, começa quase um século antes com o lançamento da Enterprise B, e é nessa missão que o Capitão Kirk foi dado como morto. No entanto, o bom capitão foi realmente puxado para uma anomalia de energia mística chamada The Nexus, que era uma porta de entrada, uma espécie de realidade paradisíaca fabricada. Um louco chamado Sauron tenta destruir uma estrela para que ela possa mudar o caminho da anomalia e ele possa voltar para esse paraíso. Ele, acidentalmente, leva Jean-Luc Picard com ele, que traz Kirk de volta com ele para derrotar o Sauron e salvar milhões de vidas. Kirk morre na batalha, passando seus momentos finais com Jean-Luc Picard, que lhe garante que vai fazer a diferença na Enterprise. Generations não vê apenas o fim de James Kirk, assim como também vê a destruição da icônica Enterprise D. Star Trek First Contact, o primeiro contato, 2373 e 2063. O capitão Jean-Luc Picard e a tripulação da Enterprise E devem viajar para o passado há mais de 300 anos a partir do século 24. O objetivo é impedir que os Borgs mude a linha do tempo para que a humanidade nunca tenha aproveitado a velocidade de dobra e, portanto, nunca tenha feito o primeiro contato com os vulcanos, e ainda tornando maduros para a assimilação Borg. A Terra desta era ainda estava se recuperando tanto das guerras eugênicas, uma geração antes, quanto das consequências nucleares da Terceira Guerra Mundial. Depois de despachar os Borgs, Picard e sua equipe recebem um presente raro. Assim, eles são testemunhas do primeiro encontro de Zefram Cochrane, o inventor da dobra espacial, com os vulcanos. Apropriadamente, a primeira introdução da humanidade à vida entre as estrelas. Star Trek Insurrection, 2375. Se recuperando dos ataques dos Dominion e dos Borgs, a Federação põe seus ideais à prova quando localiza um planeta com habilidade natural de cura, algo parecido com uma fonte da juventude. A Frota Estelar planeja mover seus habitantes para fora do mundo para que eles possam explorar os poderes inerentes do planeta. Para o protesto de Picard, que acredita que a Frota Estelar está traindo seus princípios. Picard descobre que a Federação se envolveu em uma disputa de sangue entre os Sona e os Baku. Mesmo desobedecendo ordens do comando da Frota Estelar, Jean-Luc Picard ajuda os Baku a vencerem os Sona. Desta forma, Jean-Luc Picard consegue convencer o comando da Frota Estelar a deixar o povo Baku no planeta. Star Trek Nemesis, 2379.
a última aventura do cinema para o elenco da nova geração. Nemesis viu algumas das grandes mudanças na tripulação da Enterprise E. O comandante William Riker e a conselheira Dana Troy se casaram, com Riker promovido a capitão da USS Titan. A trama principal do filme gira em torno de um clone de Picard chamado Shinzon, interpretado pelo jovem Tom Hardy. Assim, ele assume o controle do Império Romulano com a ajuda dos Remans, uma espécie que habita o planeta irmão de Romulus, o planeta Remus. Em último esforço para salvar Picard e a Enterprise, Data sacrifica sua vida. Dessa forma, ele destrói a nave do Shinzon enquanto ele está na ponte de comando. O sacrifício de Data afetaria Picard e representaria um ponto de virada na vida do capitão. Star Trek Lower Decks 2380. Situado um ano após os eventos de Nemesis, Lower Decks oferece uma visão alegre da fronteira final. Assim, o desenho animado tem um foco nos membros da tripulação de classificação baixa, o USS Cerritos. Lower Decks segue principalmente os alferes Brad Boiler e Beck Mariner. Na animação, os alferes fazem atividades corriqueiras dentro da nave e se preocupam muito com promoção e também fazer seus chefes felizes. O programa já se estabeleceu como uma entrada divertida e digna do cânone Star Trek. Star Trek Prod 2384. Prod segue um grupo de adolescentes que usam uma astronave da Federação abandonada em busca de aventuras. Kate Mulgrew estrela como Almirante Catherine Janeway, reprisando seu papel de Star Trek Voyager. A série usa animação gerada por computadores, ao contrário das animações de Star Trek, e é focada em uma audiência mais jovem do que as anteriores. A série se passa no ano 2384, 5 anos depois de Star Trek Nemesis. Star Trek Kelvin Timeline. O filme, dirigido por J.J. Abrams, Star Trek, foi enquadrado como uma espécie de reboot. No entanto, na verdade, foi um começo de uma história de realidade alternativa. Em 2387, uma estrela explode e ameaça exterminar bilhões de pessoas, incluindo todo o planeta Romulus. Spock promete salvar o máximo de vidas que puder, criando um buraco negro no coração da supernova. Mas é tarde demais para salvar Romulus. Uma nave de mineração romulana, comandada pelo vingativo Nero, intercepta Spock depois que ele cria o buraco negro. Na briga, ambas naves são puxadas para dentro do buraco negro e jogadas de volta no tempo. Nero chega primeiro, no ano de 2233. Onde imediatamente dizima a USS Kelvin, uma nave da frota estelar que transportava os pais de James Kirk. A mãe de Kirk sobrevive e dá à luz ao futuro capitão, mas o pai de Kirk é morto, e estabelece o que seria conhecido como linha do tempo Kelvin. Mas o destino tem uma maneira de intervir. Em 2258, quando Spock finalmente passa pelo buraco de minhoca, Kirk está a caminho para se tornar o capitão que todos conhecemos, apesar de ter vivido uma vida muito diferente. Star Trek Além da Escuridão. Linha do tempo Kelvin 2259. Situado um ano após os eventos do primeiro filme da realidade alternativa de Abrams, Além da Escuridão vê a Enterprise assumir uma nova versão de Khan, que também teve uma vida bem alterada. Em vez de ser descoberta na Enterprise em 2267, a nave abandonada de Khan foi descoberta muito antes pela Seção 31 da Frota Estelar. A Seção 31 é uma organização secreta da Federação dos Planetas Unidos. Khan está solto e causa um caos onde passa, e para prendê-lo são chamados Kirk, Spock e sua tripulação da Enterprise. As coisas, é claro, vão muito mal, e Kirk e Spock trocam os papéis de ira de Khan, enquanto Kirk se sacrifica para salvar a Enterprise. Mas com a ajuda do sangue sobre-humano de Khan, no entanto, Kirk é revivido. Star Trek Sem Fronteiras. Linha do tempo Kelvin 2262. Mais ou menos na metade de sua missão espacial de 5 anos, a tripulação da Enterprise encontra-se sob um ataque misterioso, Krau, que tem como um perigoso exército de drones à sua disposição. Krau realmente consegue destruir a Enterprise, mais uma vez, fazendo a maior parte da sua tripulação como refém. Kirk, que foi capaz de evitar a captura junto com Chekhov e Scott, eventualmente liberta a tripulação da Enterprise e derrota Krau.
que acaba sendo um ex-oficial da Frota Estelar que sente que a Federação falhou com ele. Beyond é uma entrada divertida e empolgante da franquia. Além disso, se for realmente parte final da linha do tempo Kelvin, é uma ótima maneira de sair. Star Trek Picard 2399. Situado 20 anos após os eventos de Star Trek Nemesis, Star Trek Picard encontra seu personagem titular ainda profundamente afetado pela morte de Data, bem como pela destruição de Romulus pela supernova. Uma jovem misteriosa chamada Dage, com uma conexão inesperada com Data, aparece na porta de Picard, fugindo de agentes romulanos. Assim, o bom capitão se encontra de volta à ação mais uma vez. O programa também reintroduz Riker e Troy, bem como o Seven of Nine da série Voyager, que mudou drasticamente nos anos seguintes. Star Trek Picard é a primeira entrada na franquia desde Nemesis, que avança a linha do tempo principal e fecha o século 24 de maneira chocante. Star Trek Discovery, temporadas 3 e 4, 3188 e 3189. Depois de viajar para o futuro, a Discovery consegue impedir que a inteligência artificial destrua toda a vida orgânica na galáxia. Michael Burnham e a Discovery se encontram agora numa era desconhecida. A Federação e as viagens espaciais em geral foram devastadas por um evento chamado The Burning, que aconteceu cerca de 100 anos antes da chegada da Discovery. The Burning foi o dia em que quase todo o dilítio, fonte de energia que alimenta os motores de dobra, detonou, destruindo a maioria das naves em serviço e mudando massivamente a estrutura do poder galáctico. A Discovery vai lidar agora com um novo mundo, desconhecido e sombrio, mas parece provável que eles tragam esperança ao melhor estilo de Star Trek, conhecendo novas civilizações, novas formas de vida e indo onde nenhum membro da Federação jamais esteve. Let's see how this plays out, shall we? Where will you go? Wherever the answers are. E é isso aí, pessoal, essa foi a história das séries de Star Trek na sua ordem cronológica. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha. Se você não gostou, pode deixar um dislike também, não tem problema. Também, se tiver alguma dúvida, reclamação, achar que eu falei alguma coisa que não tem nada a ver com Star Trek, você pode também deixar nos comentários. Se você quiser também, pode assinar o sininho para receber notificações. E muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!